Sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje a gente vai avançar, para outra grandeza totalmente importante no diagnóstico de hardware, que é a potência elétrica. E até aqui a gente já estudou a energia, o conceito mais amplo. Depois a gente começou a ver as grandezas como a tensão, corrente e resistência, tudo aí de uma forma mais separada, entendendo aí o papel de cada uma. Agora a gente começa, a combinar essas ideias aí, para a gente enxergar o funcionamento real de um circuito. E essa mudança ela é muito importante, porque a potência ela não é apenas aí um detalhe que está escrito na etiqueta, de uma fonte, carregador ou qualquer outro eletrônico. A potência ela é a grandeza, que ajuda aí a explicar por que a fonte aquece, o computador reinicia sob carga, por que um carregador compatível em tensão pode ainda assim, ser insuficiente, e por que certos defeitos aparecem, somente quando o sistema está sendo aí exigido de verdade. Como eu já disse, o tema da aula é potência elétrica. Potência elétrica ela é medida em watt, e esse conteúdo é central porque ele aproxima, a gente da realidade aí da bancada. Quando a gente vê aí 65 watts em um carregador, 500 watts numa fonte, ou um consumo elevado aí num processador ou numa placa de vídeo, a gente não está vendo apenas aí uma especificação de catálogo, a gente está vendo, quanto aquele sistema, pode aí fornecer ou exigir de energia por unidade de tempo. Em outras palavras, potência ela é a grandeza aí que traduz o esforço elétrico real do equipamento. Então, por isso que essa aula aqui ela vai marcar outro passo importante, A gente deixa de olhar apenas para as grandezas isoladas, e a gente começa a interpretar o circuito todo em funcionamento. Assim como nas outras aulas, a gente vai seguir uma trilha aí bem clara, Primeiro a gente vai definir o que é a potência elétrica, entender o que significa dizer, que ela representa aí o trabalho elétrico realizado. Em seguida, a gente vê a unidade, de medida. A pergunta, também se a potência ela pode ou não existir sozinha. O que acontece quando a potência aumenta, diminui? E como que a gente faz aí para calcular essa grandeza na prática? Depois a gente vai trazer a discussão aí para o hardware, observando como que a potência ela é avaliada em computadores e notebooks e quais sintomas vão aparecer aí quando ela está fora do normal, e por que as fontes inadequadas aí podem provocar as falhas. E a gente vai consolidar aí, observações técnicas relacionadas aí erros comuns, fazendo aí uma síntese, do que realmente importa mais aí pro diagnóstico. Antes de entrar diretamente em potência elétrica, vale retomar, o que a gente já construiu até aqui. Então, energia é a capacidade de realizar trabalho, como a gente falou nas aulas anteriores. Tensão vai ser a força elétrica, ou a condição aí que vai impulsionar as cargas. A corrente é o fluxo dessas cargas e resistência é a oposição, a esse fluxo. Então, quando a gente junta essas ideias, fica mais fácil aí entender o papel da potência. Ela não surge isolada, ela aparece, quando a energia está sendo usada de fato, com certa intensidade, tudo isso ao longo do tempo. Então, esse slide aqui ele é importante para mostrar, que a potência ela não vai ser um tema solto no módulo, ela é a continuação natural, do que a gente já vem estudando aí durante as outras aulas. Ao final dessa aula a gente deve aí ser capaz, de definir o que é a potência elétrica, entender a relação entre a tensão, corrente, resistência e também a potência, saber aí como calcular essa grandeza nas situações mais comuns, perceber a sua influência direta no hardware, mas a gente tem um objetivo ainda mais importante, por trás disso tudo, que é fazer com que a gente, comece a interpretar falhas de fonte, carregador, conectores
e todos os componentes aí de alto consumo, né, com mais precisão. Então, em outras palavras, não basta saber apenas o que é watt, né? É preciso que a gente entenda, né, o que esse valor revela sobre comportamento elétrico aí do equipamento. Então, o que é a potência elétrica? A potência elétrica, ela é nada mais nada menos do que a taxa de uso da energia, né? Essa definição, ela é a mais importante dessa aula, né? Então, em vez de pensar potência elétrica aí como a própria energia, né? O correto é que a gente entenda, né, como aí a velocidade que essa energia ela vai estar sendo aí utilizada, transformada no caso, né? Então é por isso que a gente diz que o watt, né, a potência indica aí quanto trabalho elétrico está sendo realizado. Trabalho elétrico nada mais nada menos do que aí as transformações acontecendo, né, na energia. Então em hardware isso vai aparecer de uma forma muito concreta, né? Então quanto maior a potência, maior tende a exigência elétrica, né, sobre a fonte, os conectores, os reguladores e os próprios componentes em si. Dois equipamentos que podem operar aí na mesma tensão, eles podem ainda assim, né, ter consumos totalmente diferentes. O que vai mudar nesse caso aí é a corrente e isso vai alterar, né, a potência total. Então, só recapitulando, a potência a gente não pode confundir, né, com energia. Ela é a taxa de uso da energia. E lembrar, né, que a mesma tensão não vai significar aí a mesma taxa de consumo, né? Ou aí a mesma potência. Quando a gente diz que a potência está representando aí o trabalho elétrico realizado, a gente está dizendo que a energia elétrica está sendo convertida, né, transformada em alguma ação concreta. A energia ela não fica parada, né, no circuito, ela vira calor nos componentes, rotação nas ventoinhas, luz, quando a gente está falando de LED, né, e as telas, e processamento, né, nos chips e várias outras formas aí de funcionamento real que a gente pode ver. Então, no hardware, a potência vai aparecer justamente nessa passagem aí entre energia disponível e a atividade do sistema em si. Um bom exemplo é comparar, né, um processador, uma CPU em repouso e o processador sob carga. No caso, em repouso, o trabalho realizado ele é bem menor, né? O consumo também tende a ser menor. E sob carga, ele processa mais, né? Dissipa mais calor também e exige aí mais potência da fonte. Então, potência ela é a forma aí de medir, né, a intensidade das transformações energéticas. Então, lembrando, né, potência ela precisa sempre estar associada aí à transformação real da energia, né? A gente vai visualizar aí calor, luz, movimento, processamento, sendo aí a manifestação desse trabalho e a diferença, né, do standby, do vazio e carga vai ser um ótimo exemplo didático para a gente entender esse comportamento aí das transformações. A unidade de medida da potência elétrica vai ser o watt, representado aí pela letra W, né? Já a grandeza, a potência, ela vai ser representada aí pela letra P. Na prática, quando a gente está lendo 65 watts no carregador, 300 watts aí numa fonte simples, ou até mesmo 750 watts em uma fonte mais robusta, né? A gente está olhando a capacidade de fornecimento para a faixa aí de trabalho daquele sistema. Esse valor ele não pode ser confundido, né, com a tensão ou a corrente. Ele é uma grandeza própria, né, resultante da combinação aí entre a tensão e a corrente mesmo. Então, por isso que um carregador com 19 volts não vai dizer tudo sozinho, né? Para saber a potência que ele pode entregar, né? A gente também precisa aí conhecer a corrente máxima, né, que ele suporta. Então, como a gente falou, W é a unidade do watt, né? P vai ser a representação nas fórmulas e cálculos. Então, watt a gente não pode confundir nunca com volts, são palavras parecidas, então às vezes a gente confunde. E é isso, galerinha.
A potência ela pode existir sozinha? A resposta é não. Ela não existe sozinha, ela vai depender principalmente aí das duas grandezas, tensão e corrente. Então a relação mais importante, né, para essa aula vai ser a fórmula aí potência, que é P é igual a V vezes I, é igual a voltagem vezes a amperagem. Isso significa que a potência ela vai resultar aí da combinação, né, entre a força elétrica disponível e a corrente, né, que realmente vai estar aí circulando no circuito. Essa ideia ela é importantíssima, né, para o diagnóstico. Então, o carregador pode ter a tensão correta, mas se ele não consegue fornecer, né, a corrente suficiente, a potência total disponível pode ser aí insuficiente. Então, nesse caso, o equipamento vai ligar, mas funcionar com certeza de forma má, vai perder desempenho, não vai carregar, né, corretamente. Portanto, a potência ela é sempre aí uma consequência, né, do comportamento conjunto das outras duas grandezas, que é a potência e a amperagem. No caso, a voltagem, né, e a amperagem. Então, quando a potência aumenta, vai significar aí que o circuito ele está exigindo, né, está usando mais energia por um período de tempo aí, né? Então, em muitos casos vai ser normal aí, no caso, uma CPU, né, um processador ou uma placa de vídeo sob carga, vai ser natural que vai passar a consumir mais potência, vai exigir mais potência do que quando esses componentes estiverem em repouso. Então o problema aparece mais mesmo quando essa exigência vai ultrapassar aí o que a fonte ou o carregador, qualquer tipo de conector, consegue aí suportar, né? Então nesse cenário podem aí surgir o superaquecimento, sobrecarga, né? O esforço elétrico aí anormal. E a gente vê muitas vezes, né, com o aumento da corrente, sempre as proteções, né, sendo acionadas. Então, por isso que a potência alta demais não é automaticamente defeito. Ela pode ser apenas uma condição normal aí do funcionamento, né, da exigência de mais potência. O defeito vai aparecer, né, quando aí a infraestrutura, né, que está sendo alimentada não consegue acompanhar aí toda a demanda do sistema, beleza? Então, quando a potência disponível ela diminui, né, no circuito, o sistema ele pode, né, passar a receber menos energia útil, né, por um período de tempo. Isso daí vai afetar o funcionamento de várias formas. Normalmente é queda de desempenho, estabilidade, né, os travamentos, reinicializações e às vezes o equipamento aí pode até mesmo nem iniciar, né? Esse slide é totalmente importante, porque ele vai quebrar um erro muito comum aí do iniciante, que é medir a tensão, né, e concluir que está tudo bem. Então nem sempre vai estar. A tensão ela pode estar presente, mas se a corrente que for gerada e disponível for muito pequena, a potência total pode ser insuficiente para a carga, né? Então é exatamente isso aí que acontece em muitos carregadores mais genéricos, né, mais fracos, ou as fontes que são subdimensionadas. Como que a gente pode, né, encontrar aí a potência através da voltagem e da amperagem? A forma mais prática, né, da gente calcular a potência é usando a fórmula que é P, né, potência é igual a voltagem vezes a amperagem. Então nessa relação P é a potência em watt, né? V é tensão em volt e I é a amperagem, né, a corrente. Então a gente precisa pensar, né, dois exemplos simples aí. Se um circuito ele trabalha em 12 volts e 2 amperes, sua potência vai ser aí, fazendo o cálculo, 24 watts. Outro exemplo do carregador do notebook, né, 19 volts e uma amperagem de 3,42, vai fornecer aproximadamente, né, 65 watts. E justamente dessa conta aí que vão surgir os valores comerciais, né, que são impressos nas fontes e nos carregadores. Então, quando a gente lê uma etiqueta, a gente não deve ver apenas o número pronto lá, a gente tem que enxergar, né, a relação elétrica que tem aí por trás daquela especificação. Como a gente pode avaliar a potência na prática? Na prática,
A gente nem sempre vai medir de forma direta, né? Muitas vezes a gente vai ter que estimar a partir aí do valor da tensão e da corrente, ou a gente interpreta, né, pelas próprias especificações do equipamento, pelo comportamento aí dele sob carga. Então, num computador, isso vai aparecer, né, na análise da fonte de alimentação, do consumo da placa, da processador, né, da placa de vídeo. No notebook, vai aparecer aí na leitura, né, do carregador, da entrada DC e da exigência, né, do sistema em repouso ou em uso intenso, né. O ponto principal aqui é comparar a potência disponível, né, e a potência exigida. Então, uma fonte de 200 watts em um sistema com placa de vídeo dedicada, né, pode não ser suficiente. Um carregador de 45 watts, um notebook, né, que exige 65, ele pode ligar o equipamento, né, mas não atender corretamente aí toda a demanda, né, toda a exigência. Então, quando a potência está fora do normal, né, o equipamento ele vai demonstrar aí alguns sintomas que são bem visíveis, né? Os reinícios, sobrecargas, desligamentos inesperados, travamento, a queda de desempenho, que também é muito típica, a bateria que pode não carregar e aquecimento anormal aí da fonte do carregador ou do próprio componente. É importante que a gente note aí que a potência fora do normal não vai significar apenas a potência baixa, né? Também pode haver consumo excessivo por falha aí do circuito, algum curto, componente em fuga, né? Levando aí a potência, né? Que é dissipada principalmente na forma aí do calor. Então, o raciocínio aqui mais correto é sempre a gente combinar, né, o sintoma com a medição, né, e o contexto de uso, como a gente vem falando aí durante algumas aulas, a interpretação, né? Então, assim que a potência ela vai deixar, né, de ser apenas um número abstrato e passar a ser parte da pista aí do diagnóstico final. Então, um exemplo muito comum na prática é o computador que funciona, né, em tarefas leves, mas quando é exigida em mais potência, ele reinicia ou desliga. Caso num jogo, renderização, né, ou algum outro uso mais pesado. Então, nesse caso, a hipótese técnica mais forte, né, vai ser a fonte com o subdimensionamento. Então, em baixa carga, a potência que é exigida aí pelo sistema ainda vai ficar dentro do que a fonte consegue entregar, né, mas quando aí o CPU, processador, né, no caso, ou a GPU, a placa de vídeo, elas passam, né, a demandar mais corrente, a potência total vai subir, né, pode aí até dobrar. Então, se a fonte ela não acompanha essa exigência, vai surgir aí a queda de tensão, estabilidade, né, acionamento das proteções, porque isso é importante, né, que a gente usa a palavra correta também, né, não é apenas uma fonte fraca, né, é uma fonte inadequada, né, para carga aí que o sistema está exigindo. Então, falando sobre o porquê, né, que uma fonte com potência inadequada vai causar falhas, né, vai ser aí porque que ela não consegue entregar, né, com a segurança e com a total estabilidade aí, a potência que o sistema está exigindo. Então, quando isso acontece, vão surgir as quedas, né, de tensão, a limitação da corrente que consegue fornecer, aquecimento, né, da própria fonte e, como a gente vem falando aí, acionamento das proteções internas. O resultado vai aparecer sempre aí na forma de instabilidade, reset, os desligamentos, né? Comportamento aleatório. E é muito importante, né, para a mentalidade técnica. Então, os defeitos, eles aparecem, né, e parecem ser de placa-mãe, memória, sistema operacional. Às vezes, na verdade, pode ser aí somente a alimentação inadequada, né, a potência que não está sendo fornecida aí da forma que devia. Então, é por isso que a gente tem que escolher sempre, né, a fonte adequada. Fonte ela não é apenas, né, questão de conector compatível ou qualquer encaixe, né, no gabinete, ela é questão aí de capacidade real, né, de atendimento à carga que o sistema vai exigir. Então, fazendo algumas observações técnicas, né, que vão ajudar a evitar a confusão. A potência, ela não é energia acumulada, ela nunca vai existir sozinha, né?
A potência ela sempre vai depender da tensão e da corrente. Tensão correta ela não vai significar, né, não vai garantir aí o funcionamento, por isso que a potência inadequada pode causar aí, né, sintomas que vão parecer defeitos em outros setores do equipamento, por isso que é sempre importante ressaltando a interpretação. E esse slide aqui ele é importante porque ele vai organizar alguns cuidados, né, alguns conceitos vistos na aula. Então muitas vezes a gente até pode acertar na conta, mas vai errar aí na interpretação. Então, na eletrônica, na manutenção, né, a conta sem a interpretação ela nunca vai conseguir resolver de verdade um diagnóstico. Então existem alguns erros, né, muito comuns aí quando a gente fala sobre potência. Um deles vai ser aí confusão, né, watt com volt. Achar que a potência elétrica ela é força elétrica. Vamos lembrar que força elétrica está mais ligado aí à tensão, né? Watt tem é totalmente diferente, né, de força elétrica. Também é frequente, né, a verificação somente aí da tensão do carregador e a conclusão de que essa medição vai servir para todo o equipamento, né? Muita gente imagina a potência alta aí sempre como indicativo de defeito, porém, né, em alguns casos é apenas a consequência normal aí da alta demanda de carga. E ainda tem a confusão, né, entre a potência consumida e fornecida. São coisas relacionadas, mas não são idênticas. Então, o objetivo desse slide é ajudar a evitar, né, esses atalhos mentais errados, porque eles vão atrapalhar, né, bastante aí o raciocínio do técnico na hora de fazer interpretações. Então, só recapitulando, né, potência ela vai ser a taxa do uso de energia, a unidade é o watt. A fórmula principal aí para a gente encontrar a potência é P igual a V vezes a amperagem I, né? Então a gente viu que a potência alta ela vai gerar aquecimento, a sobrecarga, né? Quando ultrapassa aí a capacidade do sistema, e que potência suficiente vai com certeza gerar instabilidade, perda de desempenho, né? E falhas de alimentação aleatórias. A gente viu que escolher a fonte correta faz parte do diagnóstico também, e não apenas da montagem, né? Então, se a gente sair dessa aula entendendo que a potência ela é uma informação técnica, né, sobre aí o esforço real que o circuito faz, então a base necessária já foi bem construída. Então, muito obrigado pela atenção, gente, e até a próxima aula.